eu tenho aqui esse corpo aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha só, ele é dividido em três aqui, ó. São 3 blocos aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Aqui nós temos esse daqui, não, esse aqui é o 240. O 240 ele só tem 2 blocos. Esse, ó, como é que é aqui, ó. Olha o tanto de galeria que tem aqui, tá vendo? E aqui, ó, aí você vai ter válvulas, né? Vou estar mostrando as válvulas. Aí aqui agora eu vou mostrar essa outra parte aqui, pessoal, ó. Você tá vendo aqui desmontado, em parte desmontado, porque as válvulas tá aqui, ó. A gente tira todas, você tá vendo esses tá aqui, ó, esses tampões aqui, ó. Esses aqui estão fora, certo? Aqui, ó. Observe que aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó, tapado? Tá vendo tapado? Porque aqui vai pegar a selenoide, certo? Aqui a selenoide. Então, e aqui que vai ter as válvulas chamadas válvulas mecânicas. Essas válvulas, ela vai abrir e fechar. Ela tem pressão. Umas válvulas dão mais pressão do que outras. Umas válvulas passam mais abertas do que outras. Para que haja esse controle, tem as selenoides, né? Que é isso aqui, ó. Olha o tanto de modelo que nós temos aqui. Então, esse corpo... Então, a válvula hidráulica, né? Ela controla o direcionamento do fluido, não é isso? Isso, e pressão também. Uhum. Fluido, porque é o seguinte, como já aconteceu de eu cometer erro no passado, de fechar um câmbio todo, e aí o que acontece? Esse câmbio, a gente sabe que um câmbio, principalmente da linha Hyundai, ele leva um tempo para ajustar. Nós rodamos esse carro o quê? 200, 300 km com o carro. Não rodamos tudo de uma vez, mas vamos sair testando, até ele entender o funcionamento. É como ele faz o aprendizado, tá? Você tem aprendizado que é feito através de aparelhos, mas você também tem aprendizado que é feito através de ritos que você faz na pista, né? Na pista. Então, ele não regulava. Então eu fui ver, não, aqui tem coisa errada. Aí fui testar, aí tinha perda de pressão. Mas observe, aí o que é que eu fiz? Eu não precisei abrir o câmbio. Eu tirei o cárter, que vai estar lá o corpo de válvula, retirei o corpo de válvula e aí medi os pacotes de freio e embreagem. Quando eu medi, eu falei, não, aqui tenho certeza, é aquela certeza que você já tem, que você fez bem feito, mas você também trabalha com produtos, né? Você tem O-rings, você tem vedações que poderia ter dado problema. Você pensou que estava bem, você testou, estava bem, mas depois de um tempo rodando, aí eu testei, ela é excelente. Falei, não, eu já sei que eu não preciso tirar esse câmbio. O defeito está no corpo de válvulas. Mas, pessoal, eu dediquei que aquele dia mais silencioso, um dia e domingo, mais que um dia, porque eu passei o dia e a noite aqui até entender o que estava acontecendo, porque eu não enxergava. Então, depois eu fui ver que eu cometi um erro, que foi colocar uma mola no lugar da outra. Ou seja, eu coloquei mais pressão num determinado lugar e pressão menor. Onde era para ser maior, estava sendo menor. Onde era para ser menor, estava sendo maior. Eu troquei a situação. E até eu entender isso aí... Por isso que tem que ter muito cuidado, porque tudo tem um porquê, né? Exatamente. Essas placas, elas serem desse jeito aqui, tem um porquê. Exatamente, Então não pode, o caminho aqui não pode estar obstruído, né? Não pode estar obstruído. Exatamente, não pode estar obstruído. Aqui são pistões, ó. São pistões. Olha o tanto de pistão que tem aqui, ó. Tem as esferas, tem o lugar certinho. Tem as esferas, esferas. Né? Sim, sim. E aí, por isso que requer muito cuidado. Muito cuidado. Então, as válvulas hidráulicas, né? Controla o direcionamento do fluido. Agora, as molas. As molas, ela para fazer o retorno, porque a válvula recebe pressão. O óleo está ali criando pressão, né? E aí, quando abre a passagem para aquele canal, aí essa válvula abre e aí pressiona e aí carrega o sistema. Então... Tem alguma mola aí para mostrar? Tem, vou mostrar. Tamanhozinho? É porque são vários tamanhos, né? Nós temos... mas um tipo. Um tipo aqui do câmbio, o 240, que é esse aqui que eu estava mostrando, ó. Essa aqui, ó. Aqui são... Tem menor do que essa e tem maior do que essa. Aí você vê que ela tem cor, ó. Aqui eu tenho que medir. Às vezes, se eu não tiver a cor da mola, como é que eu me oriento? No paquímetro, na medida. Mede o tamanho, a grossura do arame da mola, tá? Aí eu chego, a que pressão ela vai. Para onde ela vai ser colocada, certo? Olha a diferença dessa mola para essa. Tá vendo? Dá para ver aí, né? Sim. Olha aqui, tá vendo? Então aqui, pessoal, você tem o pistão aqui, ó. Observe que tem vários formatos, ó. Grossura aqui, esse aqui é mais grosso, depende de onde ele vai trabalhar, tá? Então, esses rasgos aqui é para mudar a posição para onde o óleo está indo, aqui nessa galeria aqui, entendeu? É como se fosse vias subterrâneas, né? Então, quem vai fazer a condução é a válvula mecânica abrindo. Então, por que ela faz isso aqui, ó? Ela empurra a mola aqui, ó. Ela vem... A mola é que vai dizer quanto de pressão vai ter, até ela abrir, entendeu? Então, quando aperta aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela volta. Quando você tira a pressão, aí a mola vence e volta para a posição. Então, ela auxilia no retorno, né? do controle de pressão. Da válvula mecânica, né? Então, observe que esse aqui é um modelo de câmbio.
Esse aqui é de um Corolla, tá? O 240. Vai caber outros carros, mas é mais Corolla. Esse daqui vai ser esse daqui, tá? Eu trouxe ele armado, para você ver ele armado e ele parcialmente desarmado, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, esse aqui é o TF72. A gente vai estar falando agora também de solenoides, né? Então aqui o TF72, que você tem uma variedade grande de corpo de válvula. Olha só, o TF72 ele vem que carro, Joca? Olha, ele vai vir no Toro, no Renegade, no Compass, e outros carros da Fiat também vem, tá? No Commander, o carro Flex, tá? Aí vem, porque o carro diesel já é um câmbio de 9 marchas, esse aqui é um câmbio de 6 marchas. Então o que acontece? Uma coisa importante é que se você, por exemplo, eu vou comprar um corpo de válvula, eu preciso de um corpo de válvula. Ah, é TF72, é esse aqui, tá? É esse aqui, mas para o carro que não tem start-stop. Se o carro tem funcionamento, ele parou no trânsito, porque que tem, ó pessoal, a gente tem mais um sistema de start-stop. O sistema de start-stop, a gente chama de start-stop, é o carro que não tem chave mecânica para funcionar. Ele funciona através de controle. Você está com o controle na cintura, no corpo, dentro do carro, enfim, se está dentro do cockpit do carro, se você sai esse controle, ele já não reconhece e não funciona, já é feito para isso, claro, né? Então, esse sistema também muitas vezes é chamado de start-stop, é de funcionar e desligar o carro. Start é da partida, stop é parar. Mas nós também temos um sistema chamado start-stop, que é o sistema de controle de partida em trânsito, que é, você está dirigindo o carro aqui, o carro pode ter esse sistema e pode ter o outro, ou pode só ter esse e ser chave mecânica, tá? Então, nesse sistema start-stop, você para o carro na sinaleira, ele interrompe o carro. Quando você tirar o pé do freio, ele funciona o carro, porque ele sabe que você vai sair. Ele vai e aciona o carro, né? Se a temperatura também do carro não tiver ambiente dentro do carro, a temperatura interna do carro estiver não dentro do padrão, que é suportável entrar na sinaleira, ele vai acionar, deixar ligado, ele não vai acionar o start-stop, porque o ar-condicionado, o compressor, tem que trabalhar para refrigerar o ambiente, né? Climatizar, a palavra certa não é nem refrigerar, é climatizar. Aí vai climatizar, aí olha só o controle que tem que ter, olha o nível de inteligência no sistema. Você vai ter que ter sistema de ar-condicionado, o que no caso vai estar envolvido aí é o módulo, né? Muitos carros são sistemas manuais, mas tem ar-condicionado que é digital, então vai ter um módulo, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes pode dar um defeito pode ser que é de corpo de válvula e é um defeito eletrônico que está relacionado ao sistema de injeção, porque esses módulos eles se comunicam. O que pode ou não pode fazer, o que dá para fazer, o que é melhor, entendeu? Então, aí no caso, como eu estava falando de start-stop, que como você precisa, aqui vai ter uma válvula a mais. Aqui é de um câmbio sem start-stop. Se ele tivesse start-stop, aqui haveria uma outra válvula. Aí você compra e bota no lugar e de repente está dando problema por causa do start-stop. Por quê? Porque não está, você eliminou. Então, a necessidade, até na hora da compra, você sabe o que está comprando. Né? Na hora que você reparar, o que você está reparando, ela vai ter válvula mecânica a mais, vai ter esses pistõezinhos aqui, ó. Qual é a função desses pistões? Eu tenho aqui, ó, aqui não dá para você enxergar, mas aqui tem um furinho bem pequeno. Esses aqui, ó, são furos maiores, eu estou falando furo pequeno. Que isso aqui, ó, eu vou pegar essa daqui que tá, ela trabalha igual a essa, ó. Essa placa aqui, ela tem junta desse lado e desse lado. O que é que acontece aqui? Para mim fazer uma substituição, eu tive que fazer um trabalho aqui, ó. Você pode ver aqui, ela tá, sendo que tá nova, porque... Deixa eu passar um pano aqui. Tá bom esse pano aí? Tá. Deixa eu dar um pano, pra você ver como ela tá novinha aqui. Aqui foi feito um trabalho nela. Olha só como ela tá. Também chega a tá brilhando. Para botar uma outra junta aqui, tá? Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque são parecidas, mas não são iguais. Olha só o tamanho dos furinhos que tem aí nessa peça. Não sei se tem furo aqui da grossura de uma agulha. É por onde passa o óleo. Ele muda a posição de um óleo de um lugar para o outro. Entendeu? Ou seja, ele vai passar daqui para aqui. Ou vice-versa. Aqui no corpo de válvula você vai ter pistão que vai fazer acumulação. Vai ser um acumulador. Então com isso, na verdade, o que é que interessa aqui? É que aqui nós podemos chamar isso aqui de acumuladores, ou se não, pistão que cria pressão, que acumula pressão, entendeu? Então aqui, ó, aqui dentro vai ter uns pistões para manter o sistema carregado. Então o que acontece? Qual é a função desses pistõezinhos aqui, ó? A função dele, e de esferas que também tem dentro, é manter o sistema carregado. Observe, por exemplo, um câmbio que não é difícil mexer e que dá muito problema na válvula da ré. A válvula da ré é uma peça mecânica que tem uma mola e ela fica fechada ali, ó, para manter aquele canal já carregado de óleo.
Entendeu? Aí o que é que acontece? Ele estraga, aí não mantém aquele canal ali, no caso ali, ó. Quando termina a pressão, ele mantém aqui, ó. Vamos dizer que o canal seja aqui, tá? O canal vai ser esse aqui. Quando ele termina de fazer pressão, ele pega e deixa carregado, porque se não tiver carregado, ele ainda vai encher e vai gerar um tombo na ré. Ou em qualquer outro sistema. Entendeu? Mas eu falo na ré para memorizar, porque é o seguinte, o câmbio AW5040, ele tem essa situação de com o tempo estragar, até porque depois disso, em vez de ser igual esse daqui, ó, que é um pistão plástico, aqui, ó, você está vendo aqui branco, isso aqui tudo é de um câmbio só. Você tem filtro, ó, a função desse filtro aqui, quando a gente faz manutenção, a gente observa se ele está bem, ó. É uma peneira, é um filtro, para quê? Porque aqui com certeza é um ponto crítico que junta a limalha para reter a limalha e não prender o funcionamento das válvulas mecânicas, ou de uma solenoide, ou de um pistão, ou de uma esfera, porque depende do tamanho, então vai reter aqui, né? Outra coisa que faz reter, eu vou pegar aqui para vocês verem, cadê? Tinha deixado aqui separado. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, tá? Aproveita aí, enquanto ele pega. Eu tinha deixado separado, porque faz parte da aula, fala. É isso, enquanto você pegava aí, quem não deixou o like, deixar, se inscrever no canal. Então, a importância da limalha ser retida, observe que aqui você vai ter, ó, o óleo está descendo aqui, para vir para esse furo aqui, ó, né? E aqui o óleo retornar para a bomba e começar todo um fluxo, quer dizer, esse óleo ele circula o câmbio todo, depois ele vai descendo, tá? Primeiro ele não desce diretamente, a depender do modelo do câmbio, ele vai para o trocador de calor para receber um resfriamento, né, um controle de temperatura, e aí quando ele vai descendo, ó, ele vai encontrar o quê? Esse ímã, aqui é um ímã, ó, aqui é um ímã, tá? Olha só, ó, bota aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Ó, na peça, é um ímã. Isso aqui que tá agarrado aqui, ó, são partículas de limalhas, tá tipo uma terrinha, são limalhas. Então, tanto é que se está seguro aqui no ímã, o campo magnético. A importância, como é montado o câmbio, como também, aqui é um filtro, né? Mas aqui também retém, esse aqui, ó, esse filtro que eu mostrei, ó, aqui, ó, retém a sujeira, né? As limalhas. A prova de que existe a necessidade de fazer a troca do óleo, né? Sim, a do troca do óleo. Porque essas limalhas aí é natural. Natural. Do funcionamento do dia a dia, é. né? Então vai soltando essas limalhas, porque é metal com metal, né? Aonde eu vejo metal com metal trabalhando, atrito, a perda de partículas, porque o motor desgasta. Não é porque um câmbio desgasta. Porque normalmente, pela quilometragem rodada, como você ameniza isso? Com aditivos, né? Com um bom óleo, um óleo dentro do prazo. Você faz o que com isso? Você aumenta a vida útil do motor, do câmbio, ou qualquer produto que tenha lubrificação e que precise. Eu tenho um elevador aqui, eu tenho que parar para dar manutenção. Qual é a manutenção? Está lubrificando o elevador, porque a graxa ela tem um tempo de validade, né? Então, é muito importante. Aí o que é que eu vou fazer aí? Eu vou melhorar o desempenho, ele vai subir com mais leveza, vai gastar menos energia, porque força menos o motor. Isso quer dizer que o motor, forçando também, ele vai fazer menos força, gastar menos energia, né? E aí... Com relação ao câmbio, chega um momento que esse ímã aí já não é suficiente. Aí começa a contaminar o fluido, né? O óleo. Aí precisa fazer essa troca, né? Então, assim também como eu estou falando do elevador, o câmbio é do mesmo jeito. Eu estou dizendo, eu estou trazendo a mecânica top sobre o elevador, porque é uma coisa simples desse. Você tem ganho, sim, entendeu? Em usar da boa lubrificação. Imagine você no câmbio que tem tantas questões de equações a ser feitas, como temperatura, como dilatação, né? Todo metal, pessoal, ele, de acordo com a temperatura, ele dilata, ele cresce. Então, não é dilatamento a ponto de crescer o dobro, não é isso, são milímetros, não são coisa pouca, centésimos, né? Mas que vai influenciar no funcionamento do câmbio. Então, o óleo tem a função até de ser um controlador térmico, diminuir a temperatura devido ao seu potencial de trabalho, entendeu? Por isso que eles têm aditivo e têm as aplicações, né? ATF, o óleo ATF está dizendo que é óleo de câmbio automático, né? Óleo ATF, ATF6 aí é uma especificação daquele ATF, mas ATF nada mais é que, chama de ATF, quer dizer automático, transmissão automático, entendeu? A de automático, F de fluido e T de câmbio. Então, quer dizer o seguinte, fluido de transmissão automática, em português, fluido de transmissão automática, mas chama ATF porque está em inglês, a sigla em inglês que vai dizendo de novo, falando aqui, A de automático, T de transmissão e F de fluido. Então, lendo ao contrário, fluido de transmissão automática. Aí significa. Então, esse óleo, ele tem tempo de validade. Muito antes de nós termos esse modelo com solenoide, os câmbios não tinham solenoide, você acredita? Ou seja, não tinha solenoide, não tinha
módulo, o cérebro não tinha o cérebro do caso aí, ele fazia mudança através de gravidade e efeitos centrífugos, entendeu? Ele tinha, era selenoides, não, ele tinha válvulas de vácuo, entendeu? Válvulas que faziam movimento através de vácuo, entendeu? Aí sabia um momento, era nossa, também interessante, mas não tinha eficiência de mudança de marcha como esse modelo que veio depois com o selenoide, porque a questão é o seguinte, a selenoide, Isso quer perguntar o papel da selenoide, né? isso, ela faz o quê? Você tem, aqui no caso, esses labirintos que vai, digamos que você esteja num carro que tenha 5 pacotes de embreagem de freio, tem carros que vai ter 3 de embreagem e 2 de freio, tem carro que vai ter 3 de freio e 2 de embreagem, certo? Tem os dois tipos, mas enfim, o que é que faz o câmbio funcionar, girar? Eu já expliquei aqui, mas eu não vou querer, porque às vezes sai totalmente do sentido, mas só para a gente entender como é que é a questão. Eu tenho 5 pacotes que, através das aplicações desses pacotes, eu faço primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta marcha, a ré, através de combinações de pacotes. Então, essas selenoides, elas vão abrir, por exemplo, tem selenoide que vai aplicar pressão num TCC, que é o low carb, né, a embreagem do conversor de torque, a selenoide, ela que vai atuar, através de um comando que a central, o módulo, como você chamar, vai fazer, né? Então, assim, tem selenoide que vai fazer isso. Tem selenoide que vai aplicar o pacote de primeira embreagem, de segunda embreagem, terceira embreagem, freio 1 e 2, que a diferença do que eu estou falando aqui simplificado é que tem códigos, assim, tipo qual é o código? Aonde às vezes é chamado a embreagem E1, é o carro francês chama assim. No caso dos 09G, que é um câmbio alemão, chama K1, porque está na sigla em alemão, que quer dizer embreagem. C1 quer dizer freio, né? Breque é B, então B1, F1 e C1 quer dizer que é freio, certo? Então, através dessa combinação de um freio, de uma embreagem, eu vou ter tal marcha para sendo aplicada. Quem é que tem a função de liberar esse pacote para funcionar? Continuar funcionando também aplicado? São as selenoides, né? As selenoides, ela on-off ou PWM. Você hoje tem 2 tipos de selenoides. Selenoide eu gosto de dizer que é o quê? Uma torneira elétrica. Quando você chega em alguns lugares, repartições, aeroporto, você vai, na maioria das vezes, você vai ter torneiras que você bota, tem lugar, nem todos os lugares, mas você tem esse tipo de torneira, que você tem um sensor que reconhece, aí sua mão está ali, a torneira abre, né? Beber água, mecânico raiz. Falaram isso, hein? Não, eu que estou falando. Enquanto isso, ó, você que não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Então, pessoal, é o seguinte, aí você pega e tem ali aquela torneira que abre, assim a mesma coisa aqui. Aqui existe, cria um campo magnético que tem um pistão, uma agulha, aí abre, tá? E aí o fluxo de óleo vai passar. E primeiro, quando ele passa, ele vai criar pressão. Porque o que vai fazer a pressão é a retenção. Você tem um fluxo. O fluxo é interessante para manter todo o sistema banhado, lubrificado, tá? É muito importante ali que haja fartura de óleo, do bom óleo, né? Para que distribua a alegria, né? Assim dizendo, ao pacote de embreagem, ou de freio de embreagem, tá? Por que a alegria? Porque ele não se desgasta, ele não vai sofrer, ele não vai receber alta temperatura oxidando os componentes. Então, para isso, você tem que ter um óleo de qualidade, ou seja, fazer as trocas, porque por melhor que seja o óleo, ele tem um tempo de validade, tá? E antes da realidade, quando os câmbios surgiram, que até quem diga que... Por que eu estou falando aqui agora de óleo? Não está saindo do assunto, está dentro do assunto corpo de válvula. Porque se tem uma coisa que depende da qualidade de um óleo, é o corpo de válvula. Se ele vai desgastar, se a selenoide vai emperrar, tá? Várias situações vão acontecer nessa cidade aqui, ó. Olha o tanto de componentes que você tem aqui, pessoal. Olha só. Olha para aqui, ó. Isso aqui, esses pistõezinhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá para ver aí, mecânico top? Sim. Tá vendo? E aqui também, ó. Você tem aqui já são, tipo fosse uma válvula, como eu falei da válvula de ré, ela trabalha mais ou menos assim. Ela vai tapar o furinho, aí quando recebe a pressão, ela vai reter o óleo, tá? Já o pistão, ele retém, mas ele retém e só é vencido depois de uma determinada pressão. Caso contrário, ele está ali retendo também. Então, assim, você tem tudo isso. Então, o óleo, ele entra muito nessa questão da qualidade. Então, há provas já que o óleo tem que ter muita qualidade para que a vida do câmbio seja maior, né? Não retardar a vida do câmbio. Então, a alegria do sistema em receber um óleo, eu digo alegria para você entender que existe uma harmonia de trabalho. Né? As coisas são mecânicas, são peças, não tem sentimento. Mas se comunicam, né? Mas se comunicam, pois é. Temos um mecânico aqui da Colômbia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, ó, gente, deixe seu comentário,
sua dúvida, fica à vontade, viu? A nossa live aqui é muito interativa, tá? Mas depende que vocês também, né? Para ser interativa, tem que vir de lá para cá. Sim, exatamente. Então, assim, a selenoide, a gente tem que entender o seguinte, que o câmbio foi evoluindo, tá? Ele não surgiu. O câmbio era chamado de câmbio hidramático. Hidra, porque tinha líquido, fluido, né? Mático, porque tinha funções automáticas. Ele não tinha selenoides, tá? A selenoide veio depois. E o corpo de válvula também, tá? E o corpo de válvula com selenoide, mas o corpo de válvula movimentado, como eu falei, o corpo de válvula implementa a selenoide. Ó. A selenoide é uma invenção mais antiga, mas em outras funções. Mas eu digo selenoide dentro de câmbio automático, tá? Para esclarecer. Daqui a pouco dizer assim, tá dizendo que é selenoide. Não, a selenoide dentro do câmbio automático, o câmbio automático vem primeiro com o corpo de válvula sem selenoides, que como eu falei, ele aplicava as marchas de acordo a movimentos automáticos, centrífugo, pressão, e isso aí fazia um movimento que fazia o sistema não deixar de ser uma coisa inteligente, mas não tinha um comando eletrônico, não tinha um monitoramento, tá? Então, aqui nós temos aqui no corpo de válvula, nós vamos ter aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, pega um sensor de temperatura. Olha só onde é a medida da temperatura. Tem a válvula manual também, né? Exatamente. O sensor de temperatura, ele poderia estar em outro lugar do câmbio, mas aqui é fundamental onde vai medir a temperatura, é aqui. Porque aqui é um dos lugares mais críticos está aqui. Então, através desse sensor aqui, que é a central do TCM chamado, que é o seguinte, ó. O CM tem outro nome também, tá? Mas vamos chamar aqui agora de o módulo de injeção eletrônica, que é o módulo motor de UCM. Se bem que hoje, um módulo de injeção eletrônica, ele vai muito além em monitoramento de pressão de óleo. Olha só, uma bomba de pressão de combustível, ela hoje tem módulo para monitorar a pressão. Ela regula a pressão, ou mais ou menos. Isso aí quer dizer que ela recebe um comando, ela é cabeça, ela é um módulo, ela é inteligente, mas ela recebe ordem, é subordinada ao módulo de injeção. Como você vai ter um solenoide que vai também controlar a pressão de lubrificação do motor. Observe, uma série de fatores que hoje o sistema de injeção eletrônica está comprometido ali e que vai influenciar no funcionamento do câmbio. Esse funcionamento desses componentes tem que estar bem. O TCM, que a gente chama, que é o módulo do câmbio, ele influencia na aceleração, no funcionamento do motor. Então, uma doença em um vai atrapalhar o funcionamento do outro, né? Então, ele vai gerenciar o funcionamento aqui das selenoides. E de acordo com o funcionamento, tem câmbios que vai medir a pressão, tem câmbios que não mede pressão. Através de cálculos que ele sabe se a pressão está baixa ou está alta, tá? Cálculo através da maneira que o câmbio está trabalhando. Então, nós falamos de selenoides, né? Nós temos aqui, ó, a válvula manual. Olha só. E essa válvula, cadê o lugar? Deixa eu ver aqui, garotinho. Aqui, ó. Esse aqui. Anderson, agora é porque ele escreveu, né? Em outra língua aqui, né? Eu lembro dos câmbios automáticos de 1984. São câmbios que não tinha. Mi padre luz reparado, sim. O pai dele. Meu pai. Mi padre, meu pai. O pai dele, sim, Fábio. Reparado. Reparava? Sino que mudaram muito. Sendo que mudaram muito. Aqui Mudou muito mesmo, amigo. Muito. Consegui decifrar. Aqui, espanhol. Ó. Exato. Então, estou vendo aqui qual foi a válvula que eu separei aqui, tá? Para mostrar só um minutinho. Então, pessoal, você tem essa válvula aqui, ó, que ela vai pegar aqui dentro de uma gaveta dessa aqui, ó. Olha só. Ela encaixa aqui, tá? Só um minutinho que eu estou procurando. Não, porque eu estou errado. Esse aqui, ó. Estou procurando o módulo que é ela aqui, ó. Desculpa aí pela demora, mas aqui agora já me sintonizei aqui, olha só. Eu botei tanta coisa em cima da mesa que eu tava. Essa coisa daqui. Vitor tá perguntando, mecânico raiz, você fala outro idioma? Ele estuda espanhol. Estuda espanhol. Eu não entendi, meu padre. É porque eu tenho que voltar a treinar. Mas eu acho importante a gente estar se comunicando, tanto em inglês como em espanhol. Você vai falar até mandarim. As filhas que falam, né? Que estuda inglês e espanhol. E até italiano é outra estuda um pouco, né? É isso. Mas é interessante. Eu vou até buscar estudar para estar treinando com ela. Mas eu entendo algumas coisas porque eu acho interessante e eu acho que a mente cresce, o cabeção cresce. Entendeu? Então aqui, ó, nós vamos falar que você vai ter variedades de tamanhos, de estratégias diferentes.
Depende do que o fabricante usou. Esse coisa aqui, ó, essa criança aqui já é um terceiro corpo de válvula, que é da família T. Família T, pessoal, é 6T30, 6T31, 6T40, 45, 55, 60, 70, 6T80. Olha que família grande. Mas o mais que a gente vê no mercado é o 6T30 e agora o 31. Isso aqui vai ter gerações. Olha só. Como família também tem geração, a família do 6T aqui tem gerações também. Câmbio, aí você vai ver corpo de válvula, como identificar um corpo de válvula de primeira geração, de segunda geração. Foi sofrendo mudanças de posicionamento de solenoide, da maneira de funcionar, tá? Então aqui, ó, olha só, essa válvula manual possibilita até um determinado teste. Às vezes a gente vai e desliga, tem uma estratégia para desligar o módulo, tá? E ele trabalha só a parte mecânica. Então ele vai ter uma marcha em drive e uma marcha em ré. Qual é a vantagem disso? É que isso vai mostrar que o câmbio está tendo giro, está tendo movimento. Entendeu? Ah, o câmbio não sai do lugar. Mas por que não sai do lugar? Ele pelo menos tinha que ter o funcionamento de emergência. Ou seja, o que a gente faz com isso é funcionar o câmbio na emergência, que ele vai ter ré e escolher uma marcha. Seja ela, tem câmbios que vai ser quarta marcha. Geralmente os câmbios que tem 6 marchas, a marcha de emergência é a quarta. Nos câmbios de 4 marchas, a marcha de emergência é terceira marcha, mas já vi o 6T30 escolher a terceira marcha como emergência. Ele fica com ré e o que é que diz isso? É que está tendo um movimento, alguma coisa está atrapalhando o funcionamento, pode ser até internamente. Né? Aí você vai abrir, medir pressão de pacotes e com isso você vai concentrar primeiro em fazer teste de solenoide, teste de corpo de válvula, né? Então, e é isso, para isso que serve o método que a gente criou. A gente criou o método ATO-OP. Nesse momento nós resolvemos criar uma divulgação maior a respeito disso, se aprofundar, porque a gente percebe a necessidade. Sobre beber só um pouquinho de água aqui. Olha a garrafa. No decorrer a gente percebeu, até no dia a dia mesmo, que chega para nós, né? Justamente os carros que já passou por outras oficinas e que teve a dificuldade de identificar o que realmente estava acontecendo. Então, isso chama diagnóstico, né? Sim. E até com os alunos, tal. Então, a gente percebendo isso, a gente está desenvolvendo agora, tem novidade aí, né? A gente está desenvolvendo um curso, já está bem encaminhado, voltado bastante para o ATO-OP, que é o nosso método operacional. Sim. Voltado para o diagnóstico. Sim. E aí o que acontece? Eu vejo isso. Qual é a vantagem disso, Joca? Bem, em todas as áreas. A gente está dedicando nesse momento o diagnóstico no sentido de câmbio. Mas hoje mesmo teve um cliente aqui, ele está lembrado de mim? Eu falei, rapaz. Aí quando ele começou a falar, agora eu lembro. Aí ele disse, eu falei de situação, assim aqui. Você pegou no meu pé aqui, me alugou demais. Você saiu daqui já tarde à noite porque ficou naquela... Ele usou do sentimento que era de outra cidade, né? Então eu considerei ele, não foi ruim isso, desenvolvi um relacionamento, ainda que comercial, mas às vezes a pessoa quer ter afeição a você pelo respeito, pela consideração. Mas o que eu quero trazer é do ATO-OP. O ATO-OP, nesse momento aí, ele já tinha feito de tudo, pessoal, de tudo mexido, e aí trouxe um módulo que aciona o 4x4, e aí foi o que aconteceu. Eu digo, isso. Fui falando do passo a passo, usando o ATO-OP, e aí botei para funcionar. E a dificuldade maior dele foi acreditar que tinha resolvido. Porque ele já tinha feito tanta coisa que já tá. Ele só veio porque recomendaram a ele, falaram a ele que tem um cara ali que resolve, e nisso ele veio. Aí eu falei, rapaz, aí eu tive que gastar um tempo para explicar a ele que estava funcionando. Mas por que eu tinha certeza? Porque eu tinha usado um método. Entendeu? O passo a passo, e aí isso deu condição de você. De chegar no diagnóstico. No diagnóstico, né? Entendeu? E com convicção, certeza. Tá? Você sabe o que é, pessoal. Aí depois de tanto tempo, hoje ele esteve aqui. Exatamente, ele esteve aqui e aí falou, lembra de mim? Eu falei, tem quantos anos disso? Ele, 4 anos. Ele agora está pegando uma Amarok, isso foi no caso de uma Hilux. E agora ele está já pegou uma Hilux, uma Amarok, que tem problema de 4x4. E não conseguiram resolver. Ele não mora aqui, ele vai ter que se deslocar da cidade dele. Eu disse agora, só que ele não vai usar aquele método de você já vem avisado que se você não vier para deixar o carro, não tem como resolver. Né? Aí depois eu fui contar a história de um rapaz que veio, que queria usar desse artifício, na certa foi até quem ensinou, viu? Aí eu falei que não ia ser assim. Quando eu desmonto esse carro, olha só, o problema do carro não estava só no 4x4. O 4x4 deu problema por causa do motor. O motor deu 4x4 foi a consequência, né? Foi a consequência, O 4x4 deu problema por causa do motor. E o motor deu problema por conta do chassi quebrado. O suporte de sustentar o motor não parecia. Ele corria, desmembrava, fazia uma confusão. Ou seja, esse carro teve que ser desmontado, motor, caixa, sistema 4x4. Ele também já vinha quebrando cabeça. Quebrando cabeça, exatamente. O cara já assim, tem um cara que resolve pra você aí. Agora, aí disse que ele falava assim, o outro amigo,
Rapaz, o homem lá entende. Agora o homem tem que ter muita paciência. Mas Ele é paciente. a questão é que tinha várias situações, aí Exatamente. até resolver tudo, né? Vai aplicando o método e vai vendo, não, isso aqui não é a causa, é a consequência. Isso, é. E Isso aí, gerou isso. e aí a gente vai atrás da causa para matar a situação, né? Pois e é. a depender, demanda tempo, né? E Demanda. até porque não só tem a situação dele, né? É. Então, assim, é lindo você entender do assunto. E tem como, pessoal. Ninguém nasce sabendo, tá? Ou seja, olha aí, ele vai vir de outra cidade, pegou o carro confiando de que o mecânico vai resolver e vai Exatamente. trazer para poder resolver, né? Por isso que eu digo, gente, vamos nos especializar, porque tem muita mão de obra aí. Tem muito serviço e pouca mão de obra, entendeu? Especializada. Então tá na hora de se especializar, porque é só você olhar, é muito carro, não é? E pouco especialista. O posto especialista, por exemplo, na área de diagnóstico mesmo, é o mais novo em termos de serviço. Sempre existiu, pessoal. Agora as pessoas não valorizaram. E hoje já existe classe de profissionais que você se posiciona. E o mais importante é você ser o Google, o Google Tradutor, o Google. Como é que fala aqui? O GPS, né? O buscador, né? O buscador. Quando a pessoa clica, é aquela coisa. E assim, quando você se torna um especialista, olha aí, o rapaz veio, você resolveu a situação. Quando ele se deparou com uma outra situação, lembrou logo. Né? Não tem propaganda Exato. melhor do que essa, né? É, que você pode fazer com o tempo. Justamente. Você tem as redes sociais aí, ó, que se você se coloca e mostra que você entende, você não precisa nem se fazer, pessoal. Basta você mostrar através de conhecimentos que você adquire conhecimento não só de falácia, é de que alguém que vai te ensinar aquilo, a vivência, o chão da oficina. Eu estava na oficina de um amigo hoje, cara, o que mais vale é diagnóstico. É diagnóstico, né? Diagnóstico de 8 mil reais. Que lindo. Né? 3 mil. Rapaz, esse é meu mundo. Esse é meu mundo. Né? E quero ensinar vocês que é o mundo de vocês também. Né? O mundo de vocês. Tô empolgado, viu? Tô empolgado. Então, assim, falar de uma coisa dessa aqui, ó. Não, olha só. Olha só, nós temos 3. Sabe qual é a minha alegria, pessoal? É que eu peguei 3 CT30 que eu pensei que ia ser facinho. Olha aí, Anderson da Colômbia, né? Quer dizer, eu acho que é Colômbia, né? Eu acho que ele falou. Quero conhecer esse passo a passo. Pronto. Então, é só comprar nosso método. Comprar nosso método que você vai conhecer e tendo assistência, tá, Anderson? Estamos preparando ele bem robusto para quem realmente seguir esse passo a passo, chegar no diagnóstico. Porque assim, isso porque assim, eu peguei 3 câmbios agora. 6T30. Câmbio que eu já tô acostumado. Cara, cada um tive uma história aqui. Como eu me saí dessa situação? Tendo entendimento que o câmbio tinha vários problemas. O câmbio tinha um vazamento. Eu falei, isso aqui tem que ser consertado. Mas não tem nada a ver com isso. Eu destrinchei só no câmbio do Cobalt 3 falhas. Uma falha mecânica. Falei, isso aqui é porque já montaram errado. Montaram faltando um rolamento que vai no diferencial. Olha só. Então você tem que conhecer. Então assim, mas e outra coisa, não é sem material, tá? Você vai saber o passo a passo, mas tendo material. É bom para quem já sabe e é bom para quem também não sabe ainda. Tá? Olha aí ele dizendo, né, Anderson falando que na Colômbia falta muito profissional. Gente, é em todo lugar. É, em todo lugar. Falta muito profissional para diagnóstico. Diagnóstico. Olha aí. E outra coisa, na área de câmbio sempre tem alguém que vai pagar seu serviço. Entendeu? Não tem esse negócio é caro, não. Você vai ter a clientela. Na área de diagnóstico hoje aqui, nós temos diagnóstico de câmbio aqui entre 600 a 1.500 reais. Certo? Até outro dia eu estava cobrando 300, 400, digo assim, já tinha de 1.500. Aí agora já estou cancelando esse de 400, de 600 acima 1.500. Sendo que, digamos que 99% do diagnóstico Gera um serviço de câmbio. gera um serviço, assim, fica aqui mesmo. O cliente ele faz um ou outro, muito raro, que só pega o diagnóstico ou por algum motivo não teve condições no momento de finalizar o serviço, mas é muito raro. Sim. Ainda tem isso, né? Tem isso aí. Mas a questão é que você já não fica, por exemplo... Mas você pode também trabalhar só com diagnóstico. Vamos falar das ideias dos carros que a gente pegou mais recente, desses dias. Chega para o cliente e digo, olha, é o seguinte, o seu câmbio tem defeito. Eu tirei o câmbio porque tinha defeito. O carro veio no guincho, não estava rodando, saí daqui para ali e o carro deu trabalho para voltar. Falei, não tem condição de testar, vai ter que desarmar o câmbio. O câmbio realmente tem problema. Aí fiz testes, vi que tinha problema, tirei o câmbio. Aí eu consertei o câmbio. Passei o orçamento, ele autorizou. Só que tem um detalhe, não vai ficar só nisso. O câmbio tem defeito por conta de defeitos externos, ou no sistema de injeção ou de instalação. Tem que ver o que é. Depois do câmbio montado, nós vamos ter que ver isso. Aí eu saí com o carro, depois do câmbio montado, o carro foi bem. Depois, quando continuou rodando, ó o problema, ó o garoto, ó o causador de problema, querendo dizer assim, não sai daqui. Vai sair. Então, através do método, facilitou e logo eu estava descobrindo.
entendeu? Descobrindo e resolvendo e gerou outro serviço, porque foi avisado. O serviço do câmbio é uma coisa. Então, a Maroc, que já tem mais um tempo que eu falei aqui, esse carro já tinha botado, feito manutenção do câmbio, resolveu, depois o cara desesperado já tinha botado em oficinas diferentes que condenaram o câmbio. Nessas oficinas todos condenaram o câmbio e foram botando o câmbio e não resolveu. Porque o problema o câmbio foi uma consequência, não eliminar a causa. Oficinas especialistas em câmbio automático, oficinas que tem nome na cidade, tá? E não está conseguindo resolver. É porque nós temos que desenvolver um método de técnica, de fazer testes que vai lhe dar mais aptidão, mais facilidade e certeza, mais acerto. Porque isso não é loteria, pessoal. Isso não é loteria, sabe? Porque a maioria trabalha com um serviço que é assim, mamãe mandou dizer que é esse dá, que a criança menor, a criança maior. Então, uma hora dá problema. Então, o que acontece? Quando você aprende um método, você vai vendo. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Explicando de maneira plástica o teórico. Você entender o funcionamento do coisa. Na hora você não pega tudo, mas depois você vai ali insistindo, ó, sendo orientado, você pega o jeito. Então, isso vai facilitar o diagnóstico. Nós vamos estar respondendo. Falando em comunidade, né? Anderson, né, falou assim, tem que ter um grupo, né? Tem muito Sim. profissional precisando de suas aulas. Sim. E justamente a gente tem a comunidade que, chegando lá, as dúvidas é lançada lá e vai ser respondida, o apoio técnico, entendeu? Porque é o seguinte, a questão da comunidade, além da resposta fim da gente, mas pode vir também de um aluno. De um aluno. Por que a gente quer fazer isso? A gente já percebeu que isso funciona gerando um exercício. O aluno que já desenvolveu aquilo, ele mentaliza melhor e aqui vira uma rede que um ajuda o outro, entendeu? Isso. Então, isso é muito importante. E não vai ficar sem resposta, porque a gente vai responder, a gente vai estar ali falando, né? Então, pessoal, você entender como funciona a coisa, cara, como é, cara, dá para ganhar um trocado. Vou falar mais um pouquinho aqui, ó, para vocês, ó, que há vários modelos de módulos. Observe que eu trouxe aqui dois modelos que é mais difícil. Olha o tamanho desse módulo. Ele é pequeno para ser um módulo de câmbio. Ele vem no câmbio TF72, TF70, na linha Peugeot TF70. Esse modelo aqui, ele não muda nada, ele é esse aqui mesmo, tá? Aqui ó, o encaixe, ele vai em cima, ele vai pegar em cima da carcaça do módulo. Desculpa, em cima da carcaça do câmbio. Do módulo o quê? O módulo tá na minha mão. Eu falei aqui de maneira muito apressada. É o seguinte, na carcaça do câmbio, ele vai em caixa, a seletora pega aqui, ó, o eixo de seleção, ó, que muda, pega aqui. Então, olha só. Entendeu? Já você vai ter esse daqui, pessoal, ó, que é... Tem uma pergunta aqui sobre o fuso. Eu tô vendo agora. Daqui a pouco eu falo aqui, eu leio aqui a tua pergunta. Aqui eu tenho só solenoides de um TF, de um 6T, né? 6T aqui, ó. 6T. E aqui, ó, eu tenho essa solenoide aqui, ó, esse grupo de solenoides, tá? Que são 7. São 7 solenoides. Essa aqui é um off e as outras são PWM. Aqui é o módulo, pessoal, ó. O módulo tá aqui, ó. Olha só o módulo. Tem geração 1, 2 e 3, tá? Esse aqui é o módulo. Olha onde ele está, dentro do câmbio. É uma tomada não tão grande, porque ele vai precisar de quê aqui? Esse sistema aqui, ele tem dois tipos de alimentação. Uma chamada 30, que é corrente direta, outra 15, que é o pós-chave chamado, um aterramento, duas redes CAN, ele vai ter duas redes CAN, tá? E aí vai ter, no caso, um fio para iniciação do funcionamento do módulo, reconhecimento da ré, enfim, ele não tem muita fiação, porque tudo já está aqui dentro, entendeu? Então, isso aqui também é um conjunto de solenoides e módulo. Aqui você tem outro módulo. Cada câmbio tem um modelo de módulo, mas a maneira, agora uma coisa é certa, trabalham muito parecidos. Tá? Você aprendendo a desenvolver diagrama, a desenvolver, que eu falo o seguinte, você entender uma figura de diagrama. Aí você começa a ver diferenças. Quem foi que me ensinou a trabalhar com esse módulo, com esse corpo de válvula com start-stop? Analisando. Ninguém disse, olha, esse aqui é diferente, cuidado. Não. Por que a expertise e a técnica? Por conta de se interessar, porque eu trabalho de uma maneira que eu quero saber como é que funciona o negócio. Fazer igual um sobrinho que a gente tem, quando era menininho, ele estava querendo desmontar a espada de He-Man e batendo, ele estava contrariado, chateado. O que é que você está fazendo? Eu quero ver que cor é dentro. A cor que era dentro era a mesma cor que estava fora. Então, tem que ter essa questão. Enquanto os outros vão atrás da facilidade, faça da dificuldade uma especialidade. A dificuldade vem, pessoal, para você se tornar um especialista, um expert.
Essa questão, esse medo que as pessoas têm com a gente, você andando com a gente, você vai perder esse medo de câmbio automático. Esse bicho papão não vai abrir a boca para você. Vai ficar com a boquinha pequenininha. Vamos ver aqui a pergunta, né? Peguei um Fuso 2010, motor 2.5, 16 válvulas, automático. É bom ou ruim de mecânica? Olha só, é porque é o seguinte, o que vai dizer se o câmbio é bom ou ruim, ele tem alguns problemas que não é história acelerada, ela passa nessas placas aqui, ó, como está mostrando, acontece às vezes, não quer dizer que seu carro vai acontecer. Ela vai ter esferas, ela passa de um lado para o outro e atrapalha o funcionamento, certo? Coisa que se resolve. O que você tem que olhar nesse câmbio é o seguinte, ele tem tombo, ele está tendo deslizamento, delay. O que é delay? Delay, ele está lerdo. Primeiro ele vai raciocinar, é igual o mecânico top quando está com sono, fala nas lives. Hoje o mecânico top e vai permanecer assim, em nome de Jesus. Mecânico raiz, rapaz, já começou a atrapalhar as coisas. Mas aqui agora não é questão de delay, não. Entendeu? Aí começa a falar, eu vou falar da trabalho, né? Tombo, às vezes está alvoroçado, né? Pum! Né? E deslizamento. Primeiro, a embreagem ela vai. Aí, eu aconselho, quando vocês comprarem um carro, principalmente automático, leve no mecânico, pague outra coisa que tem que se dar uma especialidade. Pessoas que saibam verificar. Eu faço isso, eu cobro por isso, me pagam para fazer isso, que é testar um motor. Não é o fato, tem mecânico que trabalha com câmbio automático e não sai no carro, não existe isso. Ah, não, é muita estabilidade, sim. Pode ter problema, pode. Você está desmontando. Se você não sabe dirigir, contrata um motorista, viu? Porque tem que botar o carro na pista. Ou então chama o dono do carro para na hora do teste. Pois é. Mas não é coisa boa, viu? Porque tem hora que o carro sai parecendo que vai desmontar tudo, o dono do carro não vai entender. E faz parte, é assim mesmo. A questão é a seguinte, você pegar e tá ali, você tem que sentir certas coisas, porque é o seguinte, tem coisas que está dentro do cronograma que é testar o carro, antes e depois. Então, meu amigo, você comprou esse carro, seria interessante você sair no carro percebendo como é que está a troca de marcha, como é que está a troca de óleo e filtro, entendeu? Tem que ver como é que está o óleo e filtro aí. Esse é o câmbio, o carro é por baixo, então trocar óleo e filtro, tá? Se você não tem um histórico de troca de óleo, troca o óleo que é mais barato que o câmbio. O óleo não é barato, mas é muito mais barato do que um câmbio. E uma coisa muito importante saber o histórico, né, do carro. O histórico verdadeiro, né? Nem que seja, exatamente. Tem históricos que são maquiados. Você pega aí o óleo, tira um pouco dele, drena um pouco, tá? Você vai verificar nível, qualidade do óleo. E isso aí vai ajudar muito você a fazer uma leitura do câmbio. Entendeu? Você está tendo algum problema, algum delay, algum tranco, algum retardamento? Não, acho que, pelo que eu entendi, ele quer só saber, ele quer adquirir, né? Quer saber, ou adquiriu e quer saber se a mecânica é boa do carro, né? O carro é bom. Agora, como qualquer do carro, é porque nós temos a cultura ainda de não entender que carro tem manutenção. Se você comprar uma Ferrari, uma McLaren, um Lamborghini, vai ter manutenção. Um Porsche vai ter manutenção. Máquina, gente. Tem manutenção. Interessante que alguns clientes vai fazer uma manutenção que no seu carro muitas vezes vai custar 2 mil e outro carro custa 20, 30 mil. Imagine um Porsche que para trocar as velas você tem que tirar o motor. Ele colocou aqui, ele trava do lado pro D. Aí dou um soquinho na alavanca, ele desenrosca mais a marcha. Faz tudo certinho. Não uso a reduzida, mas não sei o porquê ele dá essa enroscada. Isso só acontece indo pro D. Ele comprou o carro, né? Ah, tá. Então, o seu câmbio já tem um problema, tem que ser analisado. Eu teria que entender o que você está falando em relação a essa enroscada, né? Mas já tem um problema. Aí, no caso aí, você botando no manual, você consegue passar todas as marchas. Deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Eu tenho que decifrar a linguagem aí, né? Vamos lá. Mas a gente está aqui para isso mesmo. Vamos lá. Quer que eu leia de novo? Não, é porque não é uma linguagem técnica, né? É uma linguagem de cliente que a gente busca entender, né? Vamos lá. Olha só, meu amigo. O seu câmbio, na verdade, quando você bota em D, primeiro ele retarda a saída, é isso foi o que eu entendi mais ou menos, que às vezes ele vai ter um retardamento. Aí você dá um soco, uma futucada, entendeu? Como você tivesse necessidade de calibrar a alavanca para que ele desenvolvesse. Agora, resta saber se nesse desenvolver, aí você pode ter um problema até de seletora, né? A seletora é um sensor que vai indicar, nesse momento, quando está no D, o D está aceso, aí tem que ver se tem código de falha de seletora, tá? Se é uma questão de regulagem ou um problema interno, tá? Tem que ser avaliado, mas não é pelo mais difícil, começa pelo mais fácil, né? Entendeu? Ele trava do L reduzida para o drive. Ele já pode ter uma falha eletrônica, uma falha elétrica na chave seletora. Essa é uma possibilidade, mas até porque é o seguinte, ó, câmbio assim, por isso que tem a necessidade do saber diagnosticar.
quando os alunos ligam para a gente aqui, a gente tem que fazer uma consultoria, né? Para seguir um passo a passo, Um passo a mais uma passo. vez, a questão do método, né? É. Para poder chegar num. Porque eu estou te dando possibilidades, tá? Isso. Eu tenho que ver mais de perto para entender. Aí quando se eu me familiarizo com sua linguagem, aí eu vou entendendo o que você quer dizer, aí eu posso estar te ajudando. Porque assim, é um defeito mecânico ou elétrico, tá? Ele pode estar engasgando porque já tem folga de pacote, ele pode ter um problema no corpo de válvulas, numa solenoide, ou simplesmente uma seletora, né, que também é chamado de interruptor de seleção. Robson, né? Câmbio G9 da Tranco. 09G. É isso, 09G, porque ele botou G9. Da Tranco na ré. Passat 2006. Da tranco de ré, você tem que, vai ter que testar, porque é o seguinte, o tranco é porque está sendo brusco. Você pode ter folga de pacote já com o o-ring estragado, porque é o seguinte, às vezes o pacote estraga por causa de pistões. Ele vai com muita violência. E você pode ter problema de solenoide, você pode ter problema de corpo de válvula. Tá? Às vezes o corpo de válvula, tem que saber o seguinte, esse câmbio foi reparado? É uma pergunta, tem que saber o histórico do câmbio. Foi reparado esse câmbio? Ele não colocou aqui. Ele estava rodando, deu problema, aí você já pode ter mais problema de desgaste. Mas me diz aí, esse câmbio, dá pra forma? Esse câmbio sofreu reparo de corpo de válvula ou abriu? Para entender a questão, né? E voltando ao corpo de válvula, já finalizou aí ou ainda Já. ficou? É porque tem muito a falar. Sim. Não dá para falar tudo. Em uma live, né? Isso é. Aí tem que destrinchar mais. A gente vai estar destrinchando. Me empolguei agora e agora. Então, tudo isso, né? Ficamos, já 9h12. Isso. Então, complementando a questão do 09G aí, porque eu não tenho histórico, eu vou trabalhar com o que você me deu, né? Isso aí, se esse campo for reparado, ele pode estar precisando até de regulagem. Esse corpo de válvulas, aí a pessoa que vai regular isso é um profissional, tá? Não sei também se você é profissional ou não é. Mas é você saber quem são os pacotes que estão envolvidos na ré, tá? Aí você vai regular as válvulas que está relacionada a esse pacote de embreagem. Aí, isso aí, e às vezes você precisa de abrir e tirar o cárter mais de uma vez, tá? É meio chatinho, mas resolve. Entendeu? Se for uma situação dessa, de reparo e precisar de ajuste. Se não for, aí vai ter que testar pacote de embreagem, testar solenoide para ver, entendeu? Ele não é mecânico, né, Robson? Mas o caminho é esse. Mas você fez o câmbio, Robson, ou ele tem desgaste? Já dependeu a vida útil. Quantos mil rodadas? Outra pergunta. Quantos mil rodadas tem? Então, tudo isso ajuda, né? É como a gente botasse o carro com o cliente no divã, né? Deita aí, vai falando toda a história. Conta tudo pra gente. Vamos orar, né, por hoje? Sim. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? E Robson, né, ele disse que é 100 mil km. Já é uma idade não tão elevada, mas já é um câmbio que já tem desgaste. Vai depender, Robson, se esses 100 mil... que é o seguinte, você tem um 100 mil que pode ser 300 mil, 400 mil. É o que eu digo. Como é isso? Bom, se esses 100 mil, 80% dele é rodado em cidade, aí eu chamo de quilometragem silenciosa, essa quilometragem que tem na zona urbana. Por quê? Carro que roda em cidade, observe que é o seguinte, qual é a lógica de um óleo que troca com 10 mil, roda dentro de cidade, baixa para 5 mil? Ele diz o seguinte, que um óleo que rodou mais dentro de cidade, trocar com 5 mil, ele tem mais desgaste que o óleo que roda mais em pista, 10 mil. Um óleo com 10 mil na pista, ele sofreu menos desgaste do que o óleo que roda 5 mil dentro da cidade. A conta é a seguinte, vamos dizer que você está numa cidade, de uma cidade para outra, você gaste 100 quilômetros e você precisa de 2 horas para fazer 100 quilômetros. Eu moro em Feira de Santana, a gente não está se apresentando. Na Bahia, Feira de Santana, Bahia, tá? E a gente, de Salvador para a capital, para Feira de Santana, que é a maior cidade do interior da Bahia, né? E muitas capitais também, gosto de fazer propaganda na minha cidade, é 100 quilômetros e gasta menos de 2 horas. Eu vou fechar em 2 horas. Dentro de uma cidade como Feira de Santana, cidade capitais, pesquisa que eu fiz com o Uber, eles disseram o seguinte, um respondeu que precisa de 8 horas, outros 12, 10, eu fiz uma pesquisa, tá? Então eu vou botar a menor quantidade, 8 horas, vamos botar 6 horas, se for 6 horas, para fazer 100 km, você precisou de 6 horas, na outra quilometragem você precisou de 2 horas, que o carro vai estar mais suave, acredite, as mudanças de marcha, do motor, então você pode calcular aí, amigo, que você tem um carro que rodou 300 mil, 400 mil, entendeu? Então, o que é que acontece?
Já vi carros quebrar, que é para trocar correia com 180 mil, 160 mil, com 80 mil quebrar. Já vi carro que é para trocar com 70 e 43 mil quebrar. Então, tudo é histórico, né? É o histórico porque a quilometragem está ali escondida. Às vezes o carro tem 100 mil, tá? E é o que eu estou falando de um track que está aqui, o 6T31, que ele tem 300, com 2023 o carro, um carro 6T31, com 338 mil rodado. Tem desgaste? Tem. Mas esse 338 mil, 80% rodado em pista. É carro que faz logística e roda mais em pista. Então, ele não tem uma quilometragem silenciosa escondida aí, tá? Então a questão é essa. Então, amigo, tudo isso tem que ser analisado. Então verifica o óleo, a condição do óleo e segue esse passo a passo que eu te falei, que é um bom caminho, né? Robson, ele está perguntando o 09G, né? Do 09G. O que devo pedir para o mecânico ver no câmbio os ajustes aqui na minha cidade? Começar por qual diagnóstico? Então, é verificar o óleo, tá? Passar um aparelho de diagnóstico, Sair no carro, sair né? no carro, ver se a seletora ela tá mudando certinho, porque você pode ter uma falha elétrica. Pessoal, a depender da falha, até o interruptor de freio, o sistema de freio. Vocês sabiam que os carros GM mais novos agora você tem calibração de sensor de freio? Por que tem isso? Porque vai influenciar no entendimento do sistema do câmbio, tá? E vai trazer situações como eu já tive, tá? Agora tem que saber fazer o diagnóstico, né? Vamos orar, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Olha só, pessoal. Prometo, tá voltando com a mesma alegria. Terça-feira estamos de volta, Isso gente? é. Ou mais alegria com a gente, com entusiasmo, mostrar isso aqui, porque eu gosto disso aqui. E o cansaço já me parou, mas não vai me parar mais, tá? Eu vou estar aqui modificado, bem ajustados, as regulagens, sabe? Óleo novo. Óleo novo, eu tô com óleo novo. Tá faltando um óleo novo aí, um óleo da unção aí, uma nova unção, né? O novo querer de estar junto, de estar aqui se transmitindo, abençoando, sendo abençoado em nome de Jesus. Por isso, eu quero nesse momento terminar essa live com a oração calorosa de agradecimento ao nosso Deus. Amém. Por todo esse momento, essa alegria que Ele depositou em mim, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, é com muita alegria e felicidade que eu te agradeço, te entrego essa live, te entrego cada pessoa que aqui esteve, que aqui está, em nome de Jesus, que tenha motivos para voltar, se alegrar, em nome de Jesus, porque nós estamos no teu embalo, Senhor, no embalo da tua alegria, do teu poder, da tua unção, da tua sabedoria. Meus amigos e alunos, eu abençoo cada um, em nome de Jesus, para o louvor da glória do meu Deus, vocês já são abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Valeu, gente. Amém.